Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série ASP.NET MVC. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o assunto combos em cascata com jQuery. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Vamos diretamente ao que a gente vai ver na aula de hoje. Então, inicialmente, a gente vai ver os objetivos. Para que eu utilizo essa técnica? Logo em seguida, eu vou falar sobre a técnica em si, porque é muito importante a gente aprender como a técnica funciona para depois a gente meter a mão na massa, claro. E, por fim, é claro, vamos pôr a mão na massa, a gente vai escrever código. Então, os objetivos. Ele é composto de alguns benefícios. Bom, vamos lá. O primeiro deles é que ele permite um menor tempo de carregamento da página. Cara, não precisa nem falar muita coisa, né? Só isso aí já é uma coisa muito boa. Uma outra coisa é que ele vai direcionar o usuário limitando as opções. Como ele dá menos opções, então digamos que o combo principal ele vai mostrar todas as opções. O combo secundário não, ele já vai mostrar as informações conforme o combo principal. Então isso já me limita as opções. Isso direciona o usuário, facilita a vida dele e, é claro, faz melhorar a usabilidade. Isso aqui também é muito importante. Vamos agora à técnica. Imaginemos que o nosso usuário em questão ele já foi lá no browser dele, que ele quer, seja Chrome, Internet Explorer, Firefox, assim vai. Ele já acessou a nossa página. O que a nossa página vai conter? Ela é um arquivo HTML que vai ter dois drop-down lists, dois combos, o principal e o secundário. Sendo que o principal está visível e o secundário está invisível. Então o usuário não vai ver isso aí. Beleza, até aí. Aí o que acontece? Imaginemos que o nosso principal é o combo de países e o secundário é o combo de estados. Então vamos lá, o cara está vendo o combo de países, mas não de estados. Então ele seleciona lá o país Brasil. O que vai acontecer? Esse combo box ou drop down ele tem uma associação com o evento change, que acontece toda vez que ele altera lá os itens, que ele seleciona um item diferente dentro da lista. Seleciona, no caso, um país diferente. Então o que vai acontecer? Ele vai acionar esse evento change JavaScript, que por sua vez a gente vai ter que criar um método lá para ele fazer o quê? Ele fazer um post. Esse post ele vai passar como parâmetro qual país ele está enviando. Então a gente vai ter uma função que vai receber esse conteúdo, né? Vai ser uma função do nosso lado, do ASP.NET MVC. Ela vai pegar todos os estados daquele país e vai retornar os dados em formato JSON para aquele JavaScript, que por sua vez ele vai se encarregar de incluir as linhas, ele vai preencher o combo box secundário, então ele vai gerar um HTML e vai tornar esse combo box secundário visível. Pronto, essa aqui é a técnica básica. Muito bom e muito interessante, muito simples. Então vamos agora ao mão na massa. Vamos lá? Agora a gente está aqui na nossa área de trabalho, então vamos abrir o Visual Studio 2015 e a gente vai criar o nosso projeto. Esse projeto eu vou chamar de Combo Cascata. Então, ele já é aqui, ASP.NET, Application, já está na pasta correta, então, combo cascata.mvc. Ok. Aqui no template, a gente permanece aqui com MVC e a gente remove a autenticação. Não vamos precisar de autenticação nenhuma para esse projeto. Beleza? Criou a aplicação aqui. Então, esse carinha aqui, esse HTML aqui, não tem porquê para o nosso projeto. Então, removo logo, vamos aqui no Home, não, About não, no Index. Vamos no Index, fechar esse aqui e vamos lá no controle. Primeiro no Index, a gente não precisa desse Jumbotron, a gente vai ter duas colunas, uma para o país e a outra para o estado, ok? Então, duas colunas, eu posso colocar aqui 6 e 6, porque o esquema de grid do Bootstrap ele trabalha com 12 colunas, então dividir em duas colunas, no meu caso aqui, então 6 e 6, vai gerar 12. Então, primeiro aqui, países. Vou colocar de cara aqui, estados, isso aqui é o texto.
ok? Aí eu vou utilizar o Razor html.dropdownList para gerar o meu dropdown. Primeiro campo é o nome, país, é o nome país, e aqui as informações, os dados em si. Que a gente tem esse aqui, a enumerable select list. Do model, eu ainda não preenchi o model, mas ele vai obter do model. Eu quero o campo ID e o campo nome, então do meu model. Vou copiar isso daqui para cá, voltando aqui. Aqui não é do model. Inicialmente eu não vou colocar nada nele, né? Aqui eu tenho o model para preencher o país. Agora esse aqui não tem nada porque ele não vai ficar habilitado realmente. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui model, vou fazer enumerable ent de select list item. Ok. Então dessa maneira aqui ele vai ficar em branco, simplesmente em branco. Não vai fazer nada não. Então aqui esse combo box ele não vai ser preenchido, vai ficar vazio, não em branco, ele vai ficar vazio. Estado. Então agora eu tenho o país e o estado, mas agora eu preciso preencher o modelo aqui, né? Model lista, eu ainda não tenho, mas eu vou ter que colocar aqui país view model e vou copiar isso aqui porque eu vou ter que criar aqui o meu model. País view model e agora estado view model. Ok? Agora eu vou remover isso aqui para facilitar um pouquinho a gente utilizar. Vamos lá. Propriedade, primeira é o ID, a segunda vai ser o nome e a terceira vai ser o ID do país. Ok? Então eu vou copiar esse negócio aqui, é claro, e vou incluir aqui no país. É igualzinho. Vou ver isso aqui também para facilitar a nossa vida. Beleza. Vamos ver isso aqui. Ó, agora ele já reconheceu, o Visual Studio reconheceu a licença aqui. Agora a gente tem que enviar essa informação. Aqui eu fiz um bind, né? Então, com isso aqui ele vai preencher o meu conteúdo do drop-down list. Mas ainda assim falta eu criar a informação. Do jeito que está, não vai mandar nada lá. É claro, eu poderia obter isso aqui de banco de dados, de muitas outras maneiras, mas eu optei para a gente entender melhor a técnica em si, criar alguns objetos em memória. Então já tenho isso, vou simplesmente copiar para cá. Então eu tenho aqui 3 países, Brasil, Estados Unidos e Canadá, e alguns estados que estão associados a esses países. Então o que eu preciso fazer agora? Eu tenho que pegar o país aqui e simplesmente mandar para lá. Então vamos lá, compilar. Compilando ainda, está aqui. Aí agora eu vou abrir no browser. O browser que eu estou utilizando atualmente é o Google Chrome. Pronto, carregou. Como você pode ver, ele já está aqui com as 3 opções, mas ainda não faz nada. A gente falta fazer ainda o código. Ah, uma coisa interessante. Ele já iniciou na seleção do Brasil. Não é legal. Eu vou dar uma opção aqui a mais. Uma opção não selecionável, digamos assim. Uma opção padrão, na qual o usuário ainda precisa selecionar. Vamos mostrar isso aqui na prática, tá? Varret. Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse hat aqui. New lista de país. Vou pegar aqui a lista de países. Eu vou adicionar a lista de quê? De países aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou inserir na primeira posição, eu vou inserir um país fictício. Esse país fictício ele vai conter o que? O ID dele vai ser -1 e o nome, ID. Aqui faltou o new aqui. Então, -1 e o nome vai ser, vamos colocar aqui um traço.
Só um traço. Vou colocar aqui assim. Só 2 traços. Pronto, tá bom. Então, dessa maneira, o primeiro elemento sempre vai ser aqueles 2 traços ali. Vamos lá olhar qual é o efeito. O que isso vai propiciar para o usuário? O usuário vai ser obrigado a selecionar o país. Ó, tá vendo? Então já vem selecionado isso aqui. Aí o usuário vai ser obrigado a selecionar um dos países. Não vem já um pré-selecionado. Isso é muito importante para a nossa lógica aqui. Nada impede que ele já começasse com um selecionado. Mas para mostrar essa técnica aqui do usuário ser obrigado a marcar alguma coisa, selecionar uma informação, então eu mostrei isso aqui. Então vamos lá, isso aqui a gente não vai utilizar. Agora a gente vai fazer a nossa parte HTML, quer dizer, a gente vai preencher o estado. Como a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que vir aqui e criar o nosso JavaScript. Então vamos lá, script, type JavaScript. Aí como estamos utilizando aqui jQuery, então function. Então já iniciei. Agora eu vou pegar aquele carinha ali, nosso país, e vou associar o changed. Aqui o change. Associei o evento change. Agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou obter qual posição eu selecionei aqui, qual ID, digamos assim. Você está vendo que o Velos ele vai conter o ID e o texto lá vai conter o nome. Então o campo nome e o campo ID. Então se eu pegar o conteúdo que está selecionado no meu drop-down, quer dizer que eu vou pegar o ID do país que eu selecionei. Então vamos lá, var ID país é igual, aí eu vou colocar aqui, e vou usar essa função val do JavaScript para obter o valor lá do meu elemento. ID país maior que 0. Opa! Por que maior que 0? Você pode ver, todos os IDs começam em 1. Então, assim, eles são maiores do que 0. Né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, pode dizer que se eu tenho selecionado o ID menos 1, que é esse ID padrão aqui, quer dizer que tem alguma coisa errada. Eu não estou selecionando nada, na verdade. Então, ele não é para fazer nada. Vamos lá. A gente vai fazer agora o que? A gente vai fazer o post. Post ele tem, primeiro, o parâmetro é o URL. O segundo é a informação, que ele vai passar para lá. E qual informação? O ID do país. O que eu fiz aqui, meu Deus? ID país e ID país. E o terceiro é a função data. Ok? Então, esse terceiro aqui é a função. O que eu vou fazer aqui internamente? Eu vou precisar data.length maior que 0. Quer dizer, se foi alguma coisa selecionado de verdade, aí eu vou fazer alguma coisa aqui. Vamos lá, for each, eu vou iterar dentro de um vetor. Eu tenho que retornar um vetor ali, né? E o que eu vou iterar? O que eu vou colocar ali? Agora sim eu vou preencher esse estado aqui. Então, como eu vou fazer? Novamente, utilizando jQuery. Então, estamos aqui, ponto, e vou fazer o uso do append, essa função aqui. O que essa função vai ter? Vamos utilizar option, e fechando aqui o option. Só aqui para os elementos dentro do drop-down, value, ok. E agora é data indexado de
i.id. E aqui da mesma maneira eu vou fazer data indexado de i.nome. Ou seja, exatamente esses campos aqui. Então eu vou colocar no value, eu vou colocar o id. E no texto lá, o campo nome. Ok? Beleza. Vamos lá. F5 aqui. Vamos ver qual vai ser o efeito disso. Nenhum. O que será que aconteceu, hein? Você viu que isso aqui não foi preenchido. O que será que aconteceu? Ah, é claro. Não coloquei nada aqui, eu não fiz o post. Isso aqui é só um pedaço, tá? Então vamos lá. url.action. Não estava tudo pronto, né? Vou colocar obter estados. Eu vou ter que criar um método aqui. Esse método público, action result, int id país. Então, o que ele vai fazer? O que esse método vai fazer? Bom, esse método ele tem que ser bem simples. Ah, cara, antes que eu esqueça, http post. Então, tem que estar aqui. Isso. Ele vai retornar um JSON. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui, ele vai retornar um JSON. Então, vamos colocar aqui, return JSON. Agora, qual JSON? Vou pegar a lista de estados. Vou fazer um find, como a gente está pegando aqui uma lista em memória, então posso fazer um find livremente aqui e ponto id país igual ao id país que eu passei por parâmetro. Pronto, é só isso. É o que a gente tem para agora. Será que agora vai funcionar? Você viu que não funcionou, né? Sem essa adição aqui do post, não funcionou. Estava sem a indicação da URL e também estava sem o post. Então, é claro, não ia funcionar mesmo. Agora vamos lá, novamente atualizar no site. Agora vamos ver. Seleciono o Brasil e nada aqui. Estados Unidos e nada aqui. O que aconteceu? Vamos olhar. Isso aqui é bem importante a gente participar, tá? A gente olhar isso aqui. Ah, é claro. Olha que legal. Essa aqui, essa parte do Google Chrome ajuda a gente pra caramba. Ó, tá falando aqui, ó, que essa função aqui não foi definida. É claro, faltou uma coisinha aqui. Vamos lá. Isso aqui foi justamente para mostrar para você como uma coisa pequena pode fazer diferença. Então, assim, o Visual Studio ele já cria, né? O scaffold do Visual Studio ele cria para a gente muita coisa. Mas essa parte aqui do jQuery, não sei porque ele coloca aqui embaixo. O ideal seria que ficasse aqui em cima. Então, dessa maneira, a gente conseguiria utilizar o jQuery sem problema nenhum nas nossas outras páginas, nas páginas que utilizam aquele layout. Então, já posso fazer isso aqui e atualizar diretamente a página e já vai gerar corretamente o que a gente precisa. Vamos lá, ó, viu? Estados Unidos. Tem alguma coisa estranha. Olha, ele está adicionando. Caramba, olha que efeito esquisito. Tá? Cada vez eu vou voltar no Brasil. Vamos ver. Ah, ele adicionou. Falta mais uma coisa aqui. É isso aqui. Tudo bem. Eu estou preenchendo, mas eu tenho que limpar. Eu não posso ficar simplesmente preenchendo. Então uso a função ent. Pronto. Será que isso aqui já basta? Porque a gente vai precisar aqui. Vamos lá atualizar a página de novo e vamos ver se acabou, né? Problema, ó, aqui só tem no Brasil, agora Estados Unidos. Ah, olha que maneiro, viu? Agora realmente ele só está mostrando baseado no país que a gente está selecionando primeiramente aqui. Ó, seleciona o país, ele seleciona os estados. Olha que maneiro, é exatamente isso aqui que a gente precisa, tá? Muito show, né? É isso aí, muito obrigado pela sua presença e até a próxima, hein? Tchau, tchau!